Fala, meus queridos do nono ano, tudo na paz? Bom, nós vamos começar agora a nossa primeira aula online. Eu sei que é um jeito meio diferente, eu vou tentar ser bem objetivo, sem conversa fiada, para a gente conseguir entender de forma bem objetiva qual o conteúdo que nós vamos estudar, né? E, em especial, nós vamos começar uma matéria nova de suma importância para o resto da vida de vocês, pelo menos para o primeiro, segundo e terceiro ano e o nono ano para passar de ano, né? Então, vamos pegar firme e forte, tá? Só lembrando, para quem já esqueceu meu nome, eu sou o professor Alain Magalhães e nós iremos iniciar a nossa aula de matemática. Conteúdo, função do segundo grau. E aí, hoje nós vamos ver só dois conceitozinhos bem simples, tá bom? E aí eu vou passar dever de casa para vocês na descrição do vídeo. Então, fiquem atentos, não só o vídeo, mas também a atividade. Nós vamos estudar a função do segundo grau e ela tem essa cara, ó. Ela é chamada de y porque é uma função e nosso domínio vai ser x, ela vai depender do x para a gente conseguir calcular seus valores. E como que funciona? Eu preciso de um x ao quadrado, eu preciso de um x e eu preciso de um número sozinho, tá? E independente de qual seja o número que acompanha, o x ao quadrado, ou o x, ou o número que fique sozinho. Por isso que eu coloquei outras letras, A, B e C. Só tem uma condição. A e B e C pertencem aos números reais, então pode ser qualquer coisa, com o A sendo diferente de zero. Se não acontecer isso, se o A não for diferente de zero, a gente não vai ter uma função do segundo grau. Por isso que eu escrevi ele de vermelho para chamar a atenção de vocês. E aí eu já separei um exemplo bem de boa. Eu quero saber, dessas funções que eu listei aqui, quais delas são de segundo grau? Ou se é qual delas, aí vamos ver agora. Será que a primeira é uma função do segundo grau? Deixa eu ver. F de x é igual a 2x ao quadrado mais 13x mais 5. É ou não é? Ah, professor, não é não, porque você falou que aqui a forma geral começa com y, aqui está começando com f de x. Lembra que quando a gente estudou a função do primeiro grau, falei que nós tínhamos algumas formas de chamá-la? Nós poderíamos chamar ou de f de função, né? Por isso que é f de x, ou de y. As duas notações teriam o mesmo valor. Então, quando trabalha com f de x, é função do mesmo jeito. Agora eu só preciso ver se tem x ao quadrado. Tem. Se tem x, tem. E tem c, tem também. Eu vou até escrever aqui quem que é quem. O nosso a, que é a letrinha que acompanha o x ao quadrado, aqui ele vale 2. O nosso b, que é o que acompanha o x, ele vale 13. E o nosso c, que é o que fica sozinho, ele vale 5. Então, essa daqui é sim uma função do segundo grau. Será que ela é a única? Vamos verificar. Esses estalos devem ser do pincel, vou tentar me controlar, tá? Será que a letra B é a função do segundo grau? Deixa eu ver. Tem x ao quadrado? Tem. Ah, professor, mas ele não está no começo. Não tem problema. Desde que tenha x ao quadrado e seja o maior expoente do x, guardou, né? Além do x ao quadrado tem que ser o maior expoente, porque é x ao quadrado, x e não tem letra. A ordem não altera se é função ou não, tá? Eu poderia muito bem ter colocado 12x ao quadrado na frente. Tá, eu tenho x? Tem. Eu tenho um número que fica sozinho? Ah, professor, número que fica sozinho não tem não. Tem sim. Quando não aparece é porque eu somei quanto? 0. Então é função do segundo grau, onde o a ele vale 12, lembrando o a acompanha o x ao quadrado. O nosso b ele vale 5 e o c, que é o que fica sozinho, ele vale 0. Vamos lá para a letra c, lembrando que a b também era função. Letra c, será que é função? Deixa eu ver, tem x ao quadrado? Tem. Tem x? Tem. Tem número que fica sozinho? Ah, não apareceu, é porque é o número 0. Só que tem um problema. O x, ele de maior expoente é o x ao quadrado? Não, é x à quarta. Então esse daqui não pode ser do segundo grau. Se o expoente é 2, é porque é do segundo. Se o expoente é 4, porque é do quarto grau. Então essa daqui não é função do segundo grau, tá bom? E letra D, vamos lá, verificar. Tem x quadrado? Tem. Ah, professor, não tem nenhum número na frente dele? Tem também.
Quando não aparece nenhum número multiplicando é porque é o número 1. Estão lembrados, né? Tem x? Tem. Tem número sozinho? Tem. É função do segundo grau? É. Quanto que vale o A? O A vale 1. Quanto que vale o B? O B vale... Quanto que vale o B? Quanto que é x elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, isso daqui é função, sim. E o B vale zero. E o nosso x, ele vale... o nosso x, o nosso c, ele vale menos 1. Só que tem um detalhe. Para que isso aconteça, o nosso x ele tem que ser diferente de zero. Zero elevado a zero não é definido para a gente da matemática, tá bom? Então, é função do segundo grau, tranquilo, beleza. E aí entra a parte que é tão importante quanto, que é a questão do gráfico. Nós vamos, a princípio, fazer gráficos do mesmo jeito que a gente está acostumado a fazer gráfico de função do primeiro grau. Só que agora nós não vamos pegar só dois valores, lembra? Que lá a gente pegava só 2. Aqui eu vou pegar alguns valores para x. E eu quis pegar o menos 1, o 0, o 1 e o 2. E aí vamos calcular para cada um deles. Eu vou calcular o f de menos 1. Isso quer dizer que no lugar do x eu tenho que colocar o número menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes menos 1 é 5. Mais 6, então vai ficar 1 mais 5, 6. Mais 6, 12. Então o f de menos 1 ele vale 12. O f de 0 eu acho mais fácil fazer. Aí onde tiver x eu coloco 0. Vai ficar 0 ao quadrado. Menos 5 vezes 0. Mais 6. 0 ao quadrado é 0. 5 vezes 0 é 0. Mais 6, 6. Então aqui eu já tirei um ponto. Menos 1 e 12. Empolguei. E 12. Aqui eu tirei um outro ponto, que é 0 e 6. Vamos ver para quando x é igual a 1? Quando x é igual a 1, vai ficar 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado é 1. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6, 2. Tirei um outro ponto, que é 1 e 2. E aí, para terminar, quando o x é igual a 2. Professor, eu quero fazer com 10 valores. Pode? Pode sim. Professor, eu não gosto de fazer com 2, eu gosto de fazer com 5. Pode? Pode também. Esses valores vocês escolhem, tá? Aí vai ficar aqui, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então, 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Encontrei uma resposta que dá 0. Beleza. Galera, agora que a gente já coletou as imagens, que são os resultados da conta, para menos 1, 0, 1 e 2, eu vou jogar no nosso gráfico, de acordo com os pontos que nós encontramos. Então, vai ficar do menos 1, eu vou subir até o 12. Cada meu está contando de 2 em 2, tá? O 0, ele bate lá no 6. O 1, ele bate lá no 2. O 2, ele bate lá no 0 para o y. E aí eu vou ligar esses pontos fazendo uma curva. Essa curva vai ficar mais ou menos assim, E aí ela sobe de novo. Se eu tivesse testado com o número 3, teria dado esse valor aqui, tá? Essa curva, ela recebe um nome especial, ela é chamada de parábola. E vocês separaram que a nossa parábola, ela tem um pontinho mais baixo, quando ela estiver com a boquinha aberta para cima, ou se ela for com a boquinha aberta para baixo, ela vai ter um pontinho mais alto. Esse ponto ele é chamado de vértice. E aí eu preciso que vocês aprendam a calcular. Como que a gente vai calcular esse vértice? Nós vamos começar com o x-vértice, que é o valor dele na horizontal, e o cálculo para ele é menos b sobre 2a. Quais são os b e o a dessa função? Deixa eu ver, o a é o que acompanha o x ao quadrado. Quando não aparece, quer dizer que o a ele vale 1. O b é o que acompanha o x, e aqui ele vale menos 5. E o c é o que fica sozinho. O que está sozinho aqui é o próprio 6. Então, prontinho. Vértice da parábola. Como que a gente calcula? Menos 5 dividido por 2 vezes 1.
E aí, se eu fosse calcular ele aqui, ficaria assim, ó. Ficaria menos 5 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vira mais, ficaria 5 por 2. 5 dividido por 2 é 2,5 para quem gosta de decimal. Esse seria o vértice da nossa função. Eu vou pedir, na listinha de exercícios que eu vou colocar aí na descrição para vocês, que vocês esbocem o gráfico para mim de algumas funções e encontrem o vértice dele, pode ser? Aí lembrando, o vértice eu vou precisar de descobrir o valor do x vértice. E professor, mas um ponto tem duas coordenadas, como que eu calculo a outra? É simples. Aqui eu calculei o x vértice, ele deu 2,5, não foi? Quando eu vir aqui na minha função e colocar 2,5, eu vou estar descobrindo a resposta da conta para quando eu estou no x vértice. Isso vai ser chamado de y vértice. Aí você vai encontrar o valor de x e o valor de y vértice. Eu vou preparar uma segunda aula só com um exemplo de como fazer um gráfico, tá bom? Então, ó, preste atenção, tentem fazer aí e antes de passar para a próxima aula, por favor, resolva a listinha que eu vou colocar na descrição do vídeo. Tamo junto, galera. Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente.